Gente, é quando a gente lê um Machado de Assis que a gente percebe que tem muito autor por aí se achando a última Ruffles do pacote que metade é A, mas que ainda tem muita maratona pra correr. O Natal no Missa do Galo começa e termina no título, né? Mas que conto maravilhoso! É só conversa, não acontece nada, mas o que tá nas entrelinhas é o que faz o conto. Escrever conto é difícil, porque é atirar pra acertar. Você só tem um conflito e ele vai ter um ápice. Eu não vou lembrar quem é que disse isso, talvez eu esteja inventando agora, mas se alguém aí reconhecer a citação, por favor, diz aí de quem que é. A ideia é de que o conto é sempre tenso, enquanto que o romance tem momentos de tensão e momentos que você relaxa. Só que muita tensão pode causar desinteresse no leitor, então o contista tem que ter muita habilidade para conseguir manejar isso. E é por isso que eu digo que Machado é incrível nos romances, mas nos contos ele é um monstro. Missa do Galo conta a história do Nogueira, um menino de 17 anos que é do interior do Rio de Janeiro, mas que tá na capital, hospedado na casa de um cara chamado Menezes. Esse Menezes tem uma esposa, a Dona Conceição, e ele trai sistematicamente essa esposa toda quinta-feira. Dona Conceição sabe, todo mundo sabe, ele sabe que todo mundo sabe, faz questão de fazer piada com isso, dizendo que está indo ao teatro. Todo mundo acha a Dona Conceição uma santa, porque ela atura isso com muita graça, com muita paciência. Na noite de Natal, Nogueira estava esperando da meia-noite para ir à Missa do Galo, quando aparece Dona Conceição, só com um hobby por cima da camisola e chinelinhos de ficar em casa super à vontade. E ela começa a conversar com o Nogueira. A conversa não faz sentido algum. Eles falam de tudo e nada, mas você consegue cortar a tensão entre eles com uma faca. O menino, que antes achava a Dona Conceição apenas simpática, agora acha lindíssima, quase uma heroína romântica. Não acontece nada além disso, eles continuam conversando, o menino quase perde a hora da missa e no outro dia é como se essa conversa nunca tivesse acontecido. Vamos pensar um pouco nessa personagem da Dona Conceição. Todo mundo dizia que ela era uma santa por aturar as coisas que o marido fazia, mas quando alguém chama outra pessoa de santa, por mais que não seja a intenção, existe uma sugestão de que essa pessoa é muito passiva. Acho que até hoje, para algumas pessoas, mas principalmente nesse contexto de século XIX, isso era um elogio. Tipo, essa é a natureza do seu marido, o importante é que você está acima de tudo isso e não se deixe abalar. Mas será? Algumas pessoas defendem que a Dona Conceição não tinha a intenção de flertar com o Nogueira. Esse tipo de dúvida sempre existe nesse tipo de situação, né? Mas eu tô com aqueles que acham que ela estava bem consciente do que estava fazendo. Eu não acho que ela esperava ou que ela quisesse que algo acontecesse entre ela e o Nogueira, mas naquele momento ela não queria ser definida pelo marido que tinha. Ela queria ser ela mesma e não precisar se esconder atrás de uma máscara de bondade e paciência. As pessoas são muito complicadas, por isso que dá vontade de viver com os bichos. O nome que Machado escolheu para personagem é interessantíssimo. Eu sou aficionada por significado de nome de personagem. Aqui a gente tem Maria da Conceição, que é nome de santa, uma homenagem à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que inclusive é citada no texto. E esse título de Imaculada Conceição é justamente uma referência ao dogma religioso de que Maria era uma mulher sem manchas, sem mácula, imaculada. E aí Machado justapõe essa imagem da Imaculada Conceição com a imagem da Dona Conceição. E ele joga que essa imagem era muito menos quem a Dona Conceição era e mais o que a sociedade projetava que ela fosse. E em termos de Natal, não tem nada. Quer dizer, a gente tem toda a ideia da Missa do Galo, que é uma expressão típica de países latinos, porque nos países de língua inglesa, por exemplo, eles chamam de Midnight Mass, Missa da Meia-Noite. E essa expressão vem da lenda de que um galo teria cantado meia-noite quando Jesus nasceu. Bonitinho, né? Eu acredito que hoje em dia poucas igrejas devem celebrar essa missa exatamente à meia-noite, até por questões de segurança, né? Mas é interessante porque esse conto é da mesma época que o conto do Hans Christian Andersen e dos contos do Dickens, que focam mais nas festividades de Natal em si. E isso mostra que antes de sermos aculturados, digo influenciados, Natal era uma data religiosa comum. Ia pra igreja quem queria e quem não quisesse fazia que nem o resto da família do conto, ia dormir no horário normal e vida que segue.
ainda não existia essa ideia de temporada de Natal. O que é bem triste, ok? Nem sequer existia especial. E falando em especial, ele tá chegando ao fim. O próximo conto será o último e é aquele conto enorme do Gogol, Noite de Natal. E já vou logo adiantando que ele é bem surreal. Tchau, tchau e até a próxima!